Hoje nós vamos falar de duas plantas proibidas para a sua casa. Mas por que proibida, Lucas? Porque são duas plantas que, se você tiver na sua casa, podem trazer alguns probleminhas aí para você ou para quem mora com você. A primeira é uma planta que, você tendo essa planta em casa, o que acontece? As pessoas dentro da sua casa, não é que o pessoal vai começar a sair na mão, brigar, não. Não é assim. Mas às vezes é uma provocação desnecessária. É aquele momento que você está num jantar, está ali com a família conversando, aí vai perguntar do dia e um começa a responder de uma forma às vezes um pouco mais grossa, um pouco mais estúpida até, né? Com os outros. Isso não é legal. Quem que gosta de estar num ambiente onde as pessoas não se respeitam? Né? E muitas vezes não é nem por maldade, é por alguma uma disposição, uma harmonização do ambiente que não está bem feita e pode levar a essas consequências. Mas de maneira simples, de forma muito fácil, você consegue resolver essas situações. Uma é tirando essa planta de dentro de casa, colocando em outro ambiente e colocando outras plantas no local. Mas hoje nós vamos falar de plantas para você não ter dentro de casa. Essa primeira, quem aí tem cactos? Cactos são plantas que provocam esse tipo de sentimento, provocam a provocação, né? Então não é interessante você ter cactos dentro de casa. Cactos são plantas lindas, eu gosto muito, nós temos aqui em casa, mas não dentro de casa. Aí um monte de gente vem aqui e fala: eu tenho cacto e não sinto nada disso. É mentira, você está falando bobagem e acaba com a gente aqui. Aí eu falo: caramba, realmente o cacto não tá te deixando mais irritada mesmo não. Você só veio aqui e me xingou de tudo quanto é nome porque eu falei que o cacto te deixa nervoso. E a pessoa fala que não tem nada a ver com a vida dela. Então, às vezes são detalhes sutis, né? Às vezes uma forma da pessoa se expressar, uma forma de se relacionar, às vezes vai conversar, não tem nem a intenção de destratar alguém, mas às vezes fala de uma forma um pouco mais agressiva. E aí a outra pessoa não se sente bem, acaba gerando alguma discussão e algum probleminha. E aí é o que a gente escuta muito. Não, eu tenho na minha casa e não afeta em nada. E a pessoa vem aqui, manda um monte de comentário falando que é bobagem isso. Aí eu falo: caramba, realmente, o cacto não está mudando nada no seu humor. Mas, se você tem cacto, não precisa jogar ele fora, porque o cacto ele é maravilhoso. Tá? É uma planta muito boa para proteção da sua casa. Então, onde que a gente recomenda colocar o cacto? Você pode colocar na varanda, se sua casa tiver varanda, né? Uma sacada, no apartamento. Você pode colocar, se você está num apartamento, não tem varanda, não tem sacada, pode colocar na lavanderia, na janela ali da lavanderia, não tem problema. Se você morar numa casa, você pode colocar na entrada da casa de forma que fique numa posição que as pessoas, quando chegam na sua casa, entram na sua casa, não esbarrem, né? Por conta dos espinhos. Então, mas o cacto, ele é uma planta de proteção também. Então, dentro de casa, não. Fora, ele age como proteção. Ele funciona como uma barreira, uma proteção, às vezes, de energias negativas que poderiam entrar na sua casa. Mas essa função dele é somente na entrada, do lado de fora da sua casa. Outra questão, quando você tem um cacto dentro de casa. O cacto é uma planta, vocês sabem, eu acredito que vocês sabem, ela retém muita água. Plantas que retêm muita água trazem ao ambiente, às vezes, um sentimento de melancolia, de tristeza. Então, a água é bom, porém o excesso dela no ambiente traz essa questão. Então, além da provocação, pode trazer esse sentimento de alguma tristeza, alguma chateação por conta da água. E junto com esse sentimento de tristeza, tem uma outra planta que, se você tiver dentro da sua casa, vai trazer complicação, você vai ficar desanimado. Eu não sei aí, quem aí às vezes fica desanimado e não sabe por quê? Fica com sono, parece que está desvitalizado, sem energia, não consegue fazer nada, chega em casa, senta, tem aquela poltrona ali na casa, ela senta naquela poltrona, naquele sofá e não quer sair de lá para nada. Às vezes, próximo a essa poltrona, esse sofá, tem uma planta que é muito bonita também. Ela tem a maioria das pessoas adoram mesmo, e ela é realmente bonita, que é a samambaia. A samambaia é a segunda planta que a gente está falando aqui. A samambaia, por ter esse aspecto para baixo, caindo, né? Principalmente aquelas que são aquele tipo de samambaia que
a samambaia gigante, que é aquela que parece uma cachoeira assim, né? Não é interessante para você ter dentro de casa por conta desse aspecto para baixo. Não é só a samambaia, mas plantas que têm esse visual para baixo, caindo, não é interessante, porque traz esse sentimento para você. Você vai ficar para baixo, você vai ficar caído. Isso não é bom. Plantas que vão para baixo não são interessantes para o seu ambiente. Muitas literaturas do Feng Shui chamam a samambaia de planta vampira, porque você sentar em uma poltrona e em cima dela, às vezes numa varanda, até mesmo na varanda, viu? Que é onde a gente recomenda que coloque. Mas nunca coloque acima de algum banco, de alguma poltrona, cadeiras. Nunca coloque samambaia em cima de bancos. A pessoa que fica sentada embaixo de uma samambaia, a samambaia é como se sugasse a energia da pessoa. De verdade mesmo. Perceba, se você estiver na sua casa, se você tiver o hábito de sentar embaixo de uma samambaia, mude de lugar e veja como você vai sentir essa diferença. Porque a samambaia ela tem esse poder de sugar a energia do que está abaixo dela. Tá bom? Então, muitas literaturas chamam a samambaia, inclusive, de planta vampira. Ok? Samambaia é ruim? Não, ela é ótima. É uma planta excelente para purificar o ambiente. Plantas todas são maravilhosas. Agora, dentro de casa a gente não recomenda, porque principalmente quem tiver tendências depressivas, melancólicas, choronas, vão tender a ficar ainda mais, ter esses sentimentos estimulados ainda mais. Então, dentro da sua casa não. Aonde você pode colocar a samambaia? Na varanda. Nunca em cima de bancos, poltronas, sofás, o que for. Nunca colocar acima disso.